paz do Senhor Jesus, traga uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Está no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 10, e eu vou ler o capítulo 4, versículo 1 também. Diz assim, olha, e Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu caminho, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. E no capítulo 4, versículo 1 diz, mas isso desagradou muito a Jonas e ele ficou enfurecido. E ele orou ao Senhor e disse, peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso, misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem em ficar irado, Jonas? Irmãos, Jonas foi um profeta escolhido, chamado para uma missão tremenda. Pregar numa cidade corrupta, assim, numa cidade cheia de iniquidade, de pecados, de malícia, de maldade. Mas Deus mandou ele lá em Nínive pregar a palavra, falar do arrependimento, falar da mudança de vida, falar daquilo que Deus queria para a vida deles. Irmãos, e a palavra diz em Jonas que ele não obedeceu, ele fugiu para outro lugar, ele pegou um navio para outra cidade chamada Tarsis, pagou a passagem, ou seja, ele fez tudo errado. Porque, aqui está explicando no capítulo 4, porque ele sabia que Deus misericordioso, compassivo, amoroso, Deus poderoso, quando as pessoas se arrependem e mudam, elas alcançam a misericórdia. Jonas sabia disso. E Jonas, irmãos, a gente entende aqui pela palavra que Jonas não queria, não aceitava, não achava justo, não achava que deveria ser dessa maneira. Ele achava que Nínive era um povo pecador, um povo miserável, e, pelo que nós entendemos aqui da mensagem, ele achava que eles não eram dignos da misericórdia de Deus. Irmãos, quem sou eu ou você para julgarmos ou acharmos algo a respeito de alguém? Deus conhece os corações, Deus sabe, irmãos, e Deus, ele vê todas as coisas. E a palavra diz que Jonas fugiu, não fez a vontade de Deus, passou a luta, passou uma prova, foi engolido por uma baleia, orou, clamou, foi cuspido na terra de novo, e aí ele teve que fazer a vontade de Deus. E quando ele foi fazer a vontade de Deus, imagina o que aconteceu? A cidade toda se converteu. A palavra diz que ele ia pela cidade entrando assim, ó, cidade afora, pregando, falando de Deus, falando que eles tinham que se arrepender, falando que eles tinham que mudar. E essa palavra chegou até o rei. E todos eles, irmãos, né, foram convocados ao arrependimento. Eles se arrependeram. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus, né, perdoou. Deus mudou a sentença. Deus deu uma nova oportunidade. E sabe o que acontece? Deus viu as suas obras, né, como se desviaram do seu caminho, que eu li. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que ia fazer a eles. Mas isso desagradou muito a Jonas e ele ficou com ódio, ele ficou com raiva. Escuta só, muitas vezes, né, as pessoas, os seres humanos, eles se acham na condição, digamos assim, de julgar pessoas e situações e condições de vida. Mas e aí, deixa eu te falar uma coisa. Deus, irmãos, ele é pronto para perdoar aquele que se arrepende, aquele que muda. Às vezes as pessoas, elas erram, elas pecam tanto, elas fazem tantas coisas que desagradam a Deus. Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes nós desagradamos ao Senhor na nossa vida, na nossa trajetória? Mas Deus não te perdoou, Deus não me perdoou. Deus não deu uma nova chance? Deus não escreveu uma nova história ao nosso respeito? Então, por quê? Muitas vezes nós nos achamos no direito de imaginar que Deus não pode perdoar a outra pessoa que fez coisas terríveis, coisas dignas, né, de punição, sim, muitas vezes. Mas Deus, olha só, ele não passa a mão na minha cabeça nem na sua cabeça. Deus, ele só se agrada
com um coração que se arrepende, um coração contrito, quebrantado, um coração arrependido, um coração que deseja mudança, o Senhor se agrada. E Ele perdoa e Ele recebe de braços abertos. Irmãos, o Senhor me traz a lembrança, o filho pródigo, ele estava na casa do pai e ele desejou pecar, ele desejou sair dali daquele lugar, ele desejou fazer muitas coisas, curtir a vida da maneira que ele achava que era correto. E Deus deixou, irmãos. Mas sabe o que acontece? Um dia ele se arrependeu, um dia ele falou, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Na casa do meu pai eu tinha tudo. Na casa do meu pai eu tinha amor, carinho, eu tinha atenção, eu tinha todas as coisas. Nada me faltava. E a Bíblia diz que ele caiu em si e ele falou, eu vou voltar e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas sabe o que a Bíblia também diz? Que o pai estava de braços abertos para receber esse filho. Então, irmãos, me faz entender uma coisa e eu quero que você entenda também. Todas as pessoas que se arrependem, você que pecou, que errou, que tem falhado, que tem achado que não é digno da presença de Deus, olha, se você se arrepender, se você mudar de vida, se você pedir a Deus, Deus ele perdoa os nossos pecados, ele sara a nossa terra, ele muda a sua história, ele é fiel e ele está de braços abertos nessa noite para receber você que está arrependido, você que anda com o coração triste, um coração ferido, querendo, estar na presença de Deus, mas se acha tão indigno, acha tanto que não tem valor e que não vai ser recebido. Eu vim aqui dizer para você, se você se arrepender de verdade, você vai ser recebido sim. Se você se arrepender de verdade, Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai fazer coisas novas na sua vida. A palavra diz que Jonas ficou com raiva, ficou irado, mas o Senhor não se agradou da atitude de Jonas. E da mesma forma, muitas pessoas podem se irar, podem te julgar, podem achar que você não é digno, não é digna de um perdão, de uma mudança. Mas olha, onde há arrependimento, há mudança, Onde há transformação, Deus ele opera poderosamente. Ele perdoa a iniquidade, ele perdoa os pecados, ele sara a nossa vida, quando fala sara a nossa terra, é que ele sara as nossas feridas, sabe? As nossas tribulações aqui dentro, sabe? Quando você tem tantas feridas, tantas tristezas, tantas frustrações dentro de você, Deus ele vem sarar essa terra e ele vem para perdoar os nossos pecados. Então, nessa noite, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Quando Deus falou, irmãos, ali através de Jonas, quando Deus falou ali com aquelas pessoas em Nínive, era uma iniquidade, eram muitos pecados aquela cidade, a cidade era terrível aos olhos de Deus, mas olha, o Senhor viu que ali poderia haver arrependimento, então Deus mandou uma pessoa ir lá, que foi Jonas, para falar do amor dele, para falar do arrependimento e para falar que se eles não se arrependessem, viria, lógico, irmãos, tudo tem uma consequência, e a gente sabe muito bem disso. Então, se eles não se arrependessem, se eles não mudassem, viriam consequências ruins, viriam coisas ruins para a vida deles. Então, Jonas vai ali entrando naquela cidade, pregando, falando, ensinando aquilo que o Senhor mandou. E as pessoas abriram o coração e mudaram, elas resolveram, ouvir a voz do homem ali que estava anunciando, em nome do Senhor. E eles se arrependeram e Deus, ele perdoou os pecados. Então, se arrependa você também nessa noite. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei aonde você tem errado, eu não sei o que você tem falhado, que tem às vezes desagradado a Deus e você tem achado que não é digno de estar na presença de Deus. Eu te digo, olha, se arrepende aí onde você estiver, peça perdão ao Senhor, conta para Ele todas as suas aflições, fala para Ele toda a sua preocupação, mostra para Ele, tudo aquilo que você teme e Ele vai sarar a sua vida nessa noite, Ele vai trazer uma libertação de dentro para fora no seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude a entender a vontade dele para a sua vida, que é perfeita, maravilhosa, e ele tem planos e projetos maiores e melhores do que os seus, pode ter certeza disso. Que Deus te guarde, e amanhã eu venho aqui trazer mais uma mensagem. Acompanha aí todos os dias, aqui através do Facebook, do Instagram, no YouTube, eu trago uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Amém.